Cara, você já imaginou em algum momento a Testarossa, uma das subordinadas do Diablo, planejando matar ninguém menos do que o Rimuru? É isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai explorar a verdadeira razão por trás dessa intenção mortal dela, por que ela decidiu matar o Rimuru, por que a Testarossa no geral, também conhecida como a Primordial Blanc, ou Branco, né, pensou em testar o poder do Senhor da Tempestade no final das contas. E quais seriam as consequências gerais caso ela acabasse levando esse plano adiante também. Então fica comigo que essa história aí promete. A gente está prestes a ver uma parte fascinante da história de Tensei. Então pega a pipoquinha e bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha só, galera, assim como os outros demônios primordiais, a gente tem a Primordial Blanc, o branco original, né? Era como costumavam chamar ela na parte oriental, né? No final das contas. Galera, o mundo é a sua casa, só que o conto da Primordial Blanc, né, começa com uma pequena província de Lakeside, dentro do Império do Oriente. Essa região já era conhecida pela beleza natural, né, só que insignificante em poder militar. Eles eram muito fracos. Era governada por um pequeno, porém orgulhoso reino que foi empurrado para o tumulto ali, quando o seu rei acabou decidindo se rebelar contra o Império. O motivo dessa revolta? Simples. A filha única do rei estava sendo reivindicada por um nobre imperial como a sua concúbina no final das contas. E isso aí foi uma revolta que gerou um problema muito grande lá. Percebendo que uma guerra convencional contra o poder do Império seria inútil, o rei então ele se voltou para métodos um pouco mais obscuros, mais proibidos, para no final acabar protegendo a sua filha. Ele ordenou à sua corte de feiticeiros que realizasse um ritual para invocar um dos arquidemônios mais poderosos no final das contas, assim, o mais poderoso possível, só que esse seria o maior erro que ele teria cometido na vida dele. Quem apareceu foi ninguém menos do que Blanc, a Primordial Branco, né? E a aura dela, sozinha, esmagava o espírito de todos que viam ela. Mesmo assim, o rei ainda fez incontáveis apelos ao demônio para ajudar ele na sua rebelião. A Blanc se divertiu cada vez mais com a audácia desse rei e concordou ajudar ele, mas por um preço. Nada nessa vida é feito de graça, principalmente para demônios, tá? E ela exigiu a alma da princesa, da filha dele, como um pagamento por isso tudo. Inicialmente o rei recusou, porque ele tinha invocado o demônio para salvar a filha e não para entregar ela para o demônio. Só que a arrogância da Blanc, no final das contas, foi crescente. A pressão, a retaliação imperial se tornou insuportável, a ponto de que o rei teve que quebrar essa promessa de proteger a própria filha. Ele simplesmente se quebrou, né? O cara ficou muito mal, o que levou ele à beira da insanidade pelo peso da sua decisão. E o rei finalmente deu a permissão para Blanc para poder possuir o corpo da princesa. E aí, o último resquício de desafio do rei também foi consumido pelo terror quando o demônio começou a massacrar toda a província sem hesitar. A bela margem do lago, então, logo se tingiu de carmesim. Aquele lago ficou todo vermelho, com o sangue de todos os cidadãos do lugar. E esse evento ficou conhecido como o infame Incidente Sangrento de Shore, né, que foi aonde a Testarossa matou o máximo possível de pessoas ali. Quando ouviu sobre a destruição de uma das suas províncias, o Império se mobilizou, né, jogou uma força lá para poder acabar com esse demônio, porque era o ideal, não ia deixar ele vivo sabendo que ele fez esse negócio todo. Eles sabiam que se a Blanc encarnasse ali completamente, ela poderia se tornar uma ameaça de um nível talvez do Guy Crimson, né, que já é o mais poderoso dos Lordes Demônios do mundo e é um demônio primordial também. E isso seria capaz de rivalizar com um dragão verdadeiro, potencialmente jogar o mundo no caos absurdo, principalmente pelo caos que ela gostava de causar. Entre então as forças enviadas pelo Império estavam 3 homens, Davis, Spout e Gorton. Eram os maiores guerreiros do Império e eles tinham a oferecer todas as especialidades mais brabas possíveis. Especialmente o Davis, que era classificado como número 11 na guarda imperial, tá ligado? Porém, eles ainda não sabiam que enfrentariam um demônio primordial. E essa batalha seria provavelmente a que terminaria na morte deles. Apesar das probabilidades, eles usaram uma corrente lendária feita de prata sagrada e também o cabelo de um monstro ali, que era uma arma capaz de selar até mesmo os mais poderosos dos demônios. E numa manobra desesperada, eles conseguiram selar a Blanc antes
antes que ela pudesse encarnar plenamente. É aquilo, galera, como a gente já falou antes, os demônios, sejam primordiais ou outros demônios, eles vêm para esse mundo como forma espiritual encarnada, eles não têm um corpo físico, né? Para eles serem invocados com um corpo físico, é necessário que você utilize tantas almas aí para poder conseguir reencarnar, ou, como aconteceu do Rimuru quando invocou a Testarossa Última e a Cargueira, ele precisou de bonecas, e a partir dessas bonecas que foram criadas por ele, elas conseguiram colocar a alma ali dentro e se transformar numa reencarnação viva. Mas eles vêm como alma mesmo, né? Os demônios, eles não encarnam fisicamente nesse mundo de primeira. Mas no final dessa batalha, a vitória finalmente foi alcançada. No entanto, essa vitória contra Blank era vazia, porque ela simplesmente recuou porque estava satisfeita, mas não antes de mudar o Império para sempre. Uma história que, cara, não tem como voltar atrás. A invocação de demônios a partir desse momento foi proibida lá no Império e cada cidade do Império estabeleceu um escritório de controle de demônios para evitar que uma tragédia semelhante com essa tragédia que aconteceu lá de Shore, que matou gente pra caramba, acontecesse de novo. Depois disso, o Primordial permaneceu só meio alerta, aguardando o portão do inferno que residia lá no Império do Oriente. E isso até o dia em que foi recrutada pelo Diablo para se juntar ao exército do Rimuru, ao lado da Última e da Carreira, com um grande exército chamado Black Numbers. A gente já falou desse exército gigantesco aqui, de mais de 800 demônios aqui, tranquilamente, e Última, Testarossa e Carreira são as cabeças ali abaixo do Diablo, né, principal. E quando a Blank conheceu o Rimuru pela primeira vez, quando o Diablo foi atrás dela, ela disse que estava planejando matar ele, para ver se conseguia lidar com a sua aura no final das contas. Felizmente pro Rimuru, ele nem sabia que ela era uma primordial, uma demônio primordial, e ele pensou que aquela baixinha era só mais um arquidemônio que o Diablo acabou encontrando, ou uma velha amiga dele. Na verdade, ele veio descobrir isso muito mais à frente. Eu também já fiz um vídeo aqui, na qual o Rimuru descobriu que ele era comandante de um exército que tinham 4 primordiais dentro, tá ligado? Só que ele não deixou que as aparências enganassem ele. Mesmo antes de ser nomeada, a Testarossa, né, sendo nomeada pelo Rimuru, o Diablo afirmou que Blank tinha o poder suficiente para matar ele, caso ela tivesse realmente séria numa batalha. Esse poder, ele se mostrou cada vez mais evidente, principalmente lá na guerra contra o Império Oriental. Por quê? No primeiro teste, a Blank ela foi enviada para negociar com o exército do inimigo. Não era para ser uma parada chegando, explodindo tudo. De certa forma, ela fez esse negócio, ela criou uma linha entre eles que não poderia ser cruzada. E se fosse cruzada, aí o massacre aconteceria. O tenente-general, ele ignorou o aviso dela. E aí, foi a primeira vez, né, que esse general viu essa vilã, essa demônia de cabelos brancos aí, e viu que realmente ela era um problema para ele, cara. Ele ordenou que os seus atiradores começassem a atirar balas mágicas contra Blank, a Testarossa agora. E essas balas, para referência, se moviam 3 vezes a velocidade do som. Eram infundidas com magia também, o que tornava ela mais poderosa, tinha um poder de penetração muito grande. Só que a Testarossa bloqueou os tiros com o dedo. Ela fez assim, ó, no estilo Matrix, o Neo, tá ligado? Depois ela procedeu tirando as almas de todos que estavam no local, menos do tenente-general lá, que foi salvo pelos mesmos guardiões imperiais que enfrentaram a Blank no passado, anos atrás. Gordon, Balch e Davis. Todos classificados como uma ameaça de nível desastre. E já tinham lidado com ela uma vez, eles poderiam, obviamente, lidar com ela de novo. E claro, galera, que ver alguém que você acredita tá morto é bastante chocante. Só que os guardiões reagiram com frieza, mesmo vendo que a Testarossa não estava morta. E agora, ela estava muito mais forte do que antes, porque ela já era um nível muito absurdo. Porém, se você não esquece, agora ela recebeu um nome. E quando um demônio recebe um nome, ele evolui para mais poderoso ainda, como aconteceu com o Diabo. E vai, como ela está conectada ao corredor de almas do Rimuru, ela também tem uma evolução absurda, de acordo com o Rimuru também evolui. E aí, quando eles viram ela, era como se eles dissessem, já que nós fizemos isso antes, não é grande coisa, bora fazer de novo. Só que eles não estavam preparados para o poder absoluto do branco primordial agora. Como eu disse para vocês, ela foi nomeada. Testarossa, no final das contas, tinha também um corpo físico agora, tá? Lembra que a gente falou das bonecas? Sim, Rimuru deu um corpo físico para ela. Então, cara, o poder dela era mais perigoso do que antes. Agora ela tinha habilidade nuclear, chamada Sequência da Morte, considerada, inclusive, uma forma maligna de magia. Essa habilidade, ela disparava raios de morte que destruíam os alvos num nível genético.
genético, talvez, e também seriam capazes até de destruir espiritualmente os corpos num raio de 10 km. A Testarossa, então, facilmente derrotou esses 3 guardiões imperiais e continuou se tornando ainda mais poderosa, ganhando a sua habilidade final depois de enfrentar a Velgrind, o dragão verdadeiro, sozinha na segunda parte dessa invasão. Durante a guerra, todas as 3 irmãs demônios enfrentaram o dragão verdadeiro, mas acabaram perdendo. A única que chegou lá, teve uma chance de uma revanche ali contra a Velgrind, foi a Testarossa, cara. E embora a batalha tenha terminado mais uma derrota pra ela, né, pra Testarossa, isso foi impressionante, mano, porque ela conseguiu se defender contra o dragão verdadeiro. Dragões verdadeiros são os seres mais fortes desse mundo. E depois dessa batalha, ela despertou a habilidade final, que era o Rei da Morte. E eu já falei bastante, né, vários detalhes aqui sobre essa batalha contra o Grande Império Oriental, mas eu posso fazer um vídeo pra vocês mais específico dessa batalha da Testarossa contra a Velgrind, se vocês quiserem, então não tem problema, é só deixar aí nos comentários. Em termos simples de habilidade, cara, a gente sabe que essa habilidade da Testarossa permite que ele governe os aspectos da vida e da morte. Além disso, concede também uma aceleração de pensamento universal, a manipulação do espaço-tempo, a barreira multidimensional e a criação absoluta. Quanto às habilidades específicas dela, nós temos aqui a dominação da vida, que dá à Testarossa a capacidade de controlar quando, onde e como o alvo morre, parecendo um Death Note humano, tá ligado? O que é muito roubado. E finalmente temos a vida após a morte, que dá o poder dela de mergulhar uma alma no alvo aí, numa dimensão infernal separada. Quando não tá numa batalha, a Testarossa, ela representa a Tempest como uma espécie de ministra de relações exteriores ali, ou secretária de Estado. Atualmente, cara, ela inclusive ajuda o Masayuki a ganhar poder no Império Oriental, né, porque ela é muito familiarizada com a política e tudo mais, e essa experiência acabou concedendo mais poder pro seu já insano arsenal de armas aí, ajudando inclusive o herói escolhido Masayuki a ascender ao trono como um novo imperador do Oriente. Foi nesse momento que o Mikael e seus companheiros tentaram agir e a Testarossa foi forçada a lutar contra o Veiga, que era um membro anterior da organização criminosa conhecida como Cerberus. Apesar do poder do Veiga ser muito superior ao dela, ainda assim a Testarossa estava ganhando a batalha, só que o cenário mudou quando o Veiga absorveu seus aliados, se tornando muito mais poderoso. A Testarossa só foi capaz de derrotar ele por conta do despertar da Gnata, e aí os dois se aproximaram, né, depois desse evento e tudo mais, o que tornou ela muito mais poderosa no final, e aí conseguiu essa derrota. No final das contas, nós tivemos muita coisa que aconteceu nessa batalha e a gente pode trocar mais ideia aqui. Então se vocês quiserem saber mais, é só deixar aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho também, para você sempre acompanhar as novidades. Eu tô sempre trazendo novidade de Tensei aqui no canal, sempre mais vídeos, sempre atendendo ao pedido de vocês, estou lendo todos os comentários. Então, muito obrigado pela força que vocês dão aqui, beleza? Valeu demais, um beijo no coração e eu te espero no próximo vídeo com aquele firme e forte, fino do fino de nosso Tensei. Até a próxima, valeu!